Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje, nosso programa recebe o diretor-geral do Unicred RS, Rodrigo Borges. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Rodrigo. Uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Satisfação toda nossa. Participa desse programa também nosso colega do Grupo Bandeirantes, Guilherme Bauer. Obrigado pela presença, Guilherme. Obrigado, Osiris, pelo convite mais uma vez. Num sábado muito especial, porque o Unicred está completando 30 anos de uma história que merece ser contada, né, Rodrigo? Exatamente. Uma história que começou com 25 sócios e hoje no Rio Grande do Sul são mais de 61 mil cooperados, né, que vêm construindo esse sistema, né? 25 pessoas lá atrás se uniram para montar a primeira cooperativa. Exatamente. Elas se uniram na cidade de Casca, né? Sim. O primeiro fundador lá, o presidente, o doutor Azevedo, onde junto com outros idealizadores, o doutor Oswaldo, enfim, que depois acabou fundando a própria Unicred Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, criaram, né, essa lógica, né? Então, a gente diz que a Unicred nasceu da mão dos médicos, né, nessa cidade, então, de Casca, e a gente completa 30 anos agora com esse crescimento fantástico que a gente vem tendo. Mas a gente até falava um pouco antes do programa, essa lógica a origem é da classe médica, mas não é só uma entidade ligada aos médicos, já há um bom tempo, né? Perfeito. O que acontece? Nós somos 12 cooperativas, né? E essas cooperativas, na sua essência, nasceu da mão dos médicos e eles foram vendo a necessidade de ampliar esse negócio. E poder atender a outros públicos. Então, ampliaram primeiro para a área da saúde, aí dependendo da região, ampliaram para outros tipos de profissionais com curso superior, né? Então, engenheiros, arquitetos, enfim. Então, ela já está com outras classes profissionais que é dividido hoje em todo o estado. Então, cada estatuto pode ter uma particularidade, mas hoje a gente não fica muito restrito só... Cada um tem seu estatuto. Cada um tem seu estatuto, exatamente. E dentro do seu estatuto é uma estratégia local, né, para atender esses públicos. Aí tem o guarda-chuva geral, que é o do Unicred. Aí nós temos o sistema de 3 níveis, que a gente chama, nós temos uma confederação, as centrais, que são um órgão também que supervisiona junto com o órgão regulador, o Banco Central, e também ajuda no desenvolvimento delas, né, de uma forma estratégica diferenciada, de estrutura, de back-office, enfim. Isso é importante. Tem a regulação do Banco Central e tem essa coisa da pertencência, né? Cada um é parte do processo, cada um é sócio na cooperativa, né? E esse é o nosso maior diferencial, né? Então, a gente diz que é regulado igual a qualquer instituição financeira, qualquer banco. Nós somos uma instituição financeira, então, e nós temos uma forma diferente de atuar, né? Então, o nosso sócio é o cooperado que atua, o cooperado que decide, pode participar da assembleia, enfim. E essa forma da gestão democrática é algo que personifica o modelo do cooperativismo, não só no ramo crédito, em todos, né? E nesse caso, para nós, é uma satisfação muito grande poder ouvir o cooperado, né? Hoje, quando a gente fala em modernidade, inovação, enfim, e tem uma palavra que se usa muito, é cocriação, né? Então, é chamar o cliente para ajudar a construir as coisas para ele. E a gente faz isso desde a essência, né? O próprio sócio contribui, ajuda a fazer coisas novas, né? Uhum. A gente vê agora, até por parte da imprensa especializada na área de economia, que existe uma espécie de febre com as fintechs, né? As fintechs vão mudar o sistema bancário e não é uma mentira, mas ignora-se por parte, inclusive, dessa imprensa, que essa mudança já existe. Bom, a gente tem aí 30 anos de Unicred, que começou no Rio Grande do Sul e está presente em 11 estados hoje brasileiros. 11 estados. Então, esse questionamento e esse novo tipo de acesso a crédito e aos serviços que a gente tradicionalmente atrela a um banco não é de agora, já vem de muito tempo, né? Não é de agora. O sistema de crédito no Brasil tem mais de 100 anos, né? Então, quando a gente analisa isso e vê o que as fintechs estão trazendo, o que elas estão trazendo de inovação, está muito vinculado à tecnologia. Investimento em tecnologia a gente sempre fez. Elas estão tentando fazer algo mais disruptivo e não são nossas concorrentes, eu digo assim. São empresas que a gente analisa, estuda elas, podemos fazer algumas parcerias. Então, a gente aproveita, entende o que elas fazem em termos de tecnologia, inclusive podemos criar uma parceria. Mas o nosso
nosso maior foco é o relacionamento com o cooperado, que isso é nosso, é genuíno do cooperativismo. A relação delas é mais volátil, né? Exatamente. Com uma juventude que tem uma relação fugaz, volátil com o sistema, pode dizer assim, né? Apesar que a juventude, a gente ainda está tentando entender como que eles querem serem atendidos, se é só de forma digital ou não. O que a gente andou percebendo? Quem tem que ter os dois, né? A gente tem um público que foca muito no relacionamento, no olho, nós temos uma geração olhando mais a tecnologia e nós temos hoje aplicativos que fornecem essa velocidade para fazer as coisas. Então, a gente está percebendo que não haverá uma migração do pessoal para o digital. Ou seja, o Unicred está no celular da gurizada. Está no com celular. Com um aplicativo, com todas as funções. Tudo por ali, chat de relacionamento, quero conversar com as pessoas ali para tirar alguma dúvida, tem como fazer. E o cooperado quer ir lá, um ambiente altamente moderno, hoje todas as nossas cooperativas elas já se reformularam, né? Então um ambiente que já não lembra muito uma agência bancária do passado, é um ambiente mais aconchegante para ele fazer uma reunião, ele convidar, um acolhimento totalmente diferente. E os serviços oferecidos, tem diferença? Vamos lá, a gente traz sempre essa comparação com o banco. Tem muita diferença? Não tem? Como é que funciona? Vamos lá. Em termos de serviço, tem a questão do atendimento. Então, a gente, mas o atendimento dos outros também, eu tenho uma particularidade. Vai lá, conhece, vê como é que funciona e aí vai conseguir distinguir o que é um atendimento nosso e o que é um atendimento das demais instituições. Segundo, produtos, eles são meio commodities. Então, o nosso diferencial é buscar o que fazer de diferente nesses produtos que todo mundo tem. Então, a gente pode dar um exemplo. A gente tem uma empresa de previdência própria, que é a Quanta Previdência, e nós temos um plano, hoje é a maior empresa associativa de previdência do país. Ela é fechada e ela tem uma forma de calcular a previdência que é por contas individuais. Então, ela não entra num bolo onde se faz uma tabela atuarial somente e depois vê como é que vai ficar aquilo lá. São contas individuais. Então, é um modelo diferente de trabalhar. Então, a gente busca sempre um olhar de criar novos produtos e serviços que busque essa necessidade do cooperado, que é algo diferente, algo inovador, é algo que pode proporcionar para ele uma segurança, né? Então, a gente tem o produto Previdência, mas Previdência todos têm, mas a nossa Previdência é diferente. Nós temos seguro? Temos. Mas eu não tenho uma seguradora da Unicred. Eu vendo só esse seguro. Não, a gente tem uma corretora, e essa corretora trabalha com várias seguradoras parceiras. E aí a gente pega o que todas têm de melhor. Então, eu consigo oferecer para ele, eu não fico refém de oferecer um produto da instituição, eu tenho que oferecer para ele o que tem de melhor. E mesmo que isso esteja fora, então eu tenho que trazer o que está fora para dentro de casa para poder oferecer para ele. E além de tudo, o cidadão é sócio. Ele é sócio, ele participa dos resultados, né? No final do ano, todo o resultado gerado. Como é que funciona essa participação de resultados? Vamos lá. Existe uma assembleia onde se leva todo o resultado do ano, é prestado contas disso, então onde o dinheiro foi utilizado, como é que ele foi investido, né? E sobra o recurso. O recurso depois é o final de tudo que foi feito, tudo que foi trabalhado, e a assembleia, é feita uma proposta para essa assembleia, e o que fazer com esse recurso? Se esse recurso vai ser distribuído, vai para o bolso do cooperado, vai ser disponibilizado de alguma outra forma, o que o cooperado quer fazer com isso? Então se discute numa assembleia, e ele que dá o rumo para isso. Não, vamos reinvestir na própria empresa. Não, esse ano eu quero, parte vai vir para o bolso do cooperado, parte não vai vir. Então, esse é um modelo altamente democrático. Claro que a gente sempre tenta reinvestir muitos recursos pela questão da necessidade da tecnologia, cada vez mais sendo necessário isso, pela expansão em outras regiões, né? E aí entra essa questão da cooperação, de fato, né? E um dos exemplos que a gente pode dar é um conceito novo que nós criamos, nós juntamos o conceito de coworking com cooperativas e criamos o Coopworking, né? E foi inaugurado esse mês aqui na Praia de Belas 1212, dentro do espaço da nossa corretora, um espaço coworking com mais 2 seguradoras parceiras nossas, que também pode utilizar aquele espaço. A gente criou um ambiente altamente moderno, um conceito mais industrial, que lembra muitas startups, que permite que o cooperado possa ir lá, possa usar aquele espaço, ele possa fazer reunião naquele espaço, ele possa... Processos próximos. Muito próximo. Ele de repente quer discutir alguma coisa que é uma participação nossa, uma espécie de uma mentoria, a gente vai lá participar com ele, a gente pode convidar eles, os colaboradores de todas as cooperativas, participar conosco. Nós já temos empresas querendo usar aquele espaço, gostamos do conceito, como é que a gente faz para usar, né? Então a gente está também aprendendo com isso, mas a gente percebeu que a gente foi muito assertivo. E oxigena a relação também, né? Com certeza, com certeza. Agora, Rodrigo, a gente, aproveitando até o ensejo, né, o Congresso está
agora na reta final da reforma da Previdência, e você falou da Previdência privada, né? Como é que funciona? Já tem alguém, nesse momento, beneficiário da poupança que fez ao longo da vida? Até para minha intenção aqui é desmistificar e mostrar que funciona, tem credibilidade, tem sustentabilidade, tem solidez. Como é que funciona? Para o nosso ouvinte que está um pouco afeito. Porque, alheio a isso, se usou muito a expressão capitalização, que talvez para alguns seja um negócio um pouco distante, meio intangível. Como é que funciona na vida real? Bom, falando específico do produto Previdência, né? Quando a gente fala Previdência, o nome já se mistura, Previdência Social com Previdência Privada, Perfeito. por mais que tenha essa parte social e privada. A Previdência Social que está aí, né? Necessidade de mudanças dela por uma questão de sustentabilidade no sistema. A lógica da Previdência Privada é uma segurança a mais. O brasileiro, às vezes, ele necessita ter um compromisso mensal para fazer uma organização financeira, porque, de fato, ele não teve, quem sabe, na sua história, na sua construção de formação, um olhar de educação financeira, né? E até como lidar com isso, né? Lidar com o dinheiro. Então, a gente entende que a Previdência hoje ela tem vários tipos de Previdência, mas ela tem uma lógica que é conseguir guardar um patrimônio com uma remuneração, com uma taxa que seja atrativa. E até eu faço um parênteses, em alguns momentos, alguns bancos saíram divulgando, fizemos uma reforma previdenciária aqui da Previdência, não tem taxa de carregamento, tudo, e a gente olhou, uau, que legal, estão nos copiando, porque a gente não cobrava isso há muito tempo, taxa de carregamento, enfim. Só que a gente nunca fez barulho com isso, a gente nunca foi para a mídia com isso. Isso é, às vezes, algumas coisas que a gente se culpa, né? Será que tem que fazer mais barulho? Será que não tem? Mas a gente está atendendo o nosso cooperado, isso que importa. Ele entende, ele conhece, então isso que importa. E a Previdência é uma forma que vai permitir ele olhar a longevidade. E o que está acontecendo? Por uma questão de expectativa de vida, alongando esse final de vida, as pessoas estão conseguindo construir, quem sabe, um patrimônio maior, né? Não precisa, de repente, estar ajudando tanto os filhos, aí depende da particularidade, obviamente, de cada família, mas quando a gente faz essa lógica, as pessoas conseguem adquirir mais coisas e elas não sabem, às vezes, lidar com isso. Como é que eu transfiro esses bens? Tem a questão tributária, como é que eu conduzo isso, né? Faço isso em vida, não faço, tem que ter seguro, não tem que ter previdência, em que momento eu tenho que ter esses produtos? E a Unicred se preparou para dar vamos dizer, essa consultoria, né? Dar esse apoio ao cooperado, contextualizando isso para ele. O que ele tem que fazer? O que ele pretende fazer? E na Previdência ele dá esse apoio. A gente senta, faz um estudo do que se quer, o que ele gostaria de ter de qualidade de vida em termos de remuneração. Obviamente que se projeta uma inflação nisso, que vai corroer parte desse dinheiro e vai dizer, olha, hoje, né, no futuro, daqui 10, 15, 20, 30 anos, a tendência está mais ou menos nessa foto. E a pessoa escolhe, ok, eu acho que está adequado para mim isso. Só que essa consultoria faz toda a diferença. Porque às vezes as pessoas pensam que tem que guardar um volume muito grande de dinheiro e às vezes não é isso. Não é o que ganha e assim como se gasta, né? E esse foco de educação financeira a gente acaba trazendo para as redes sociais. Então, a gente está trabalhando muito a educação financeira com as redes sociais. A Patrícia Palermo, uma economista renomada aqui no Rio Grande do Sul, é nossa parceira nisso. Então, ela traz dicas de educação financeira e recentemente fizemos um encontro com blogueiras, né, todas mulheres, né, e isso para nós, as mulheres, ela tem uma representação muito grande dentro do sistema. Hoje eu digo que as colaboradoras, 50% são mulheres, com cargos de gestão, inclusive. Elas são mais organizadas que nós? Não são organizadas, mas eu digo que elas têm uma capacidade que a gente adoraria ter, né, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né. Então elas sempre contribuem muito com as ideias e a forma de enxergar as coisas é bem diferente da forma que o homem enxerga. E quando a gente fez esse encontro com as blogueiras, o que a gente percebeu, né? São pessoas que influenciam a rede social, influenciam o jovem e tudo. E a gente percebeu que elas podiam estar trabalhando com a gente. E a gente fez um encontro, o primeiro encontro de blogueiras. Foi fantástico, isso foi conduzido com a Patrícia Palermo também, com a nossa equipe lá da Central. E a gente percebeu que ali tem um caminho muito grande de conseguir transmitir a forma de fazer a educação financeira, que também faz parte do nosso posicionamento hoje, né? Isso é fundamental. A gente está conversando com o Rodrigo Borges, diretor da Unicred. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo. Já voltamos, fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor-geral da Unicred RS, Rodrigo Borges, que retornou recentemente da convenção
Mundial de Cooperativas, na SAL, né? Na SAL. Para que lado as cooperativas estão apontando no mundo? O que pode ser visto lá? Quando a gente fala de fintech, né, lá não é diferente, né? O que as fintechs estão fazendo, o que os órgãos reguladores estão fazendo. Aqui no Brasil a gente também está tendo essa experiência, né? O nosso órgão regulador, o Banco Central, ele está olhando o que essas empresas querem fazer. No início elas estavam meio num território desregulamentado. Elas estavam desbravando um território que não existe uma regulamentação. E agora, obviamente, que as instituições entendendo qual é a intenção dela, como é que elas podem ajudar e ao mesmo tempo ficarem seguras, as coisas vão sendo liberadas, obviamente, né? E elas começaram já a ter um olhar para isso. E lá não é diferente, lá eles estão olhando exatamente isso. A gente tem uma diferença quando nesse fórum que se chama WOCO, que a maior representação lá é americana, Estados Unidos, e o Brasil tem uma representação muito forte. Isso inclui todos os sistemas de cooperativismo de crédito, né? E a Unicred não é diferente, participa de forma bem ativa naquele evento. O que acontece lá quando a gente compara com o resto do mundo? A gente tem algumas referências mundiais, né, de países, de exemplos do cooperativismo que a gente vai, estuda, aprende com eles. Eu poderia dar exemplo da Alemanha, poderia dar exemplo do Canadá, que faz parte dessa conferência, do próprio Estados Unidos. Mas os demais países, eu digo que o Brasil já está ensinando, o Brasil já está ajudando. E o Rio Grande do Sul é berço do cooperativismo, né? Sim. Então, para nós, isso é uma satisfação muito grande, porque a gente tem um órgão regulador que ele é firme, né, ele dá a segurança que tem que dar, ele nos ouve, ele faz audiências públicas para isso, para a gente poder participar e contribuir com ideias e sugestões. Todas as empresas, elas buscam do cooperativismo uma segurança muito grande, com a transparência, e também foi exigido a questão de uma governança segregada. O que seria uma governança segregada? No início, as cooperativas, quem sabe, nasceram com as pessoas que queriam aquilo, que almejavam ter uma instituição financeira que atendesse às necessidades. Mas não tinha, quem sabe, tanta expertise naquilo. E aí começou a ter que estudar, aprender. Só que as pessoas da área financeira, os profissionais, se dedicaram a carreira toda naquilo. Então chegou um momento que o Banco Central exigiu que todas as instituições cooperativas, têm os seus regramentos lá, fossem conduzidos por profissionais que tivessem uma formação específica daquilo. Então, houve uma governança segregada e começou a entrar, então, profissionais específicos da área. E deu uma profissionalização, deu um viés de governança, um tom de crescimento diferente, onde permitiu muita evolução. E lá eles estão discutindo exatamente isso no mundo, né? Como é que faz essa governança, como é que as fintechs podem nos ajudar, como é que a tecnologia que vocês usam, como é que vocês atendem os cooperados. Então, eu entendo que quando a gente olha toda essa conferência, a gente percebe que o Brasil está muito bem situado, né? Ele está aprendendo muito e não existe grandes novidades no mundo que a gente não tenha conhecimento aqui. Quem está mais avançado é os canadenses? Os canadenses, pela uma tradição, tem o sistema Desjardins, cultura, modelo, né? Não existe um certo e errado, são formas diferentes, né? Que nem a gente fala, a governança alemã, ela é muito rígida, muito séria e muito bem profissionalizada. Mas lá tem alemães, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura diferente, então tem que se adaptar ao modelo de lá, da Alemanha, o modelo do Canadá, o modelo americano também, né? Então a gente tem que pegar um pouquinho de cada, que entende que é viável, e não podemos ter a pretensão de pegar o que funciona lá e tentar implantar fórmula. A nossa forma, exatamente. Adaptar. Agora, a gente está falando de um sistema que está se acomodando, são as melancias no caminhão, né? Eu vou fazer uma comparação aqui com os aplicativos de transporte, né? A gente tinha um sistema que era de táxi altamente regulado e você tinha entrantes que eram os aplicativos. E aí existiam duas brigas. De gente dizendo, olha, tem que regular esses caras também, eu quero que tudo aquilo que é aplicado sobre mim, no caso os taxistas, acabe incidindo também sobre eles. E tinha uma outra linha dizendo, não, se eles não pagam imposto, eu também não quero pagar, se eles não têm que pagar o tal do carteirão, eu também não quero pagar. No caso do sistema de crédito, essa mexida que está acontecendo agora, qual é a boa briga? Olha, a regulação é necessária, mas talvez as fintechs tenham nos mostrado que ela é excessiva e a gente tem que brigar por isso, ou não, é isso que nos garantiu solidez para o sistema financeiro e a gente já viu quebra-quebra de banco muitas vezes no Brasil, por exemplo. Qual é a boa briga nessa história aí? Bom, primeiro entender qual é a essência de uma fintech, enfim, qual é a lógica dela. Porque toda empresa ela tem que ter segurança, tem que ter lastro. E para isso, qual é o objetivo dela, né? Então, se uma fintech hoje, ela é uma empresa onde tem alguns donos,
Sim. Né? Então, por mais que existe o viés colaborativo, poderia usar até o Uber, tem alguém que é o dono da Uber. Perfeito. Né? Então, dentro dessa lógica, tem uma rede, mas é uma rede que tem alguém que está ganhando. No nosso modelo é diferente. Nosso modelo, quem ganha é quem está usando os serviços. Né? Então, ele é o cooperado, ele decide, ele consome o produto. Então, ele tem uma lógica diferente. Quando se fala em termos de segurança, a gente tem padrões muito rígidos no Brasil hoje, né, em termos de proteger o sistema financeiro. Inclusive, a gente é bem reconhecido lá fora por isso. Quando se olha o que aconteceu no passado, de crises e alguns bancos Até que tiveram crise dificuldade... do mercado imobiliário americano, né? Exatamente. Os bancos cooperativos americanos foram os que menos sentiram. Inclusive, grandes bancos foram, vamos dizer assim... engolidos ou, no mínimo, cedido à administração por alguns sistemas cooperativos, alguns bancos cooperativos. Por quê? Porque, na época, a forma de atuar, a forma de fazer os seus controles, ele é mais conservador. Né? Ele protege mais. Por quê? Porque o dinheiro não é de um dono, o dinheiro não é de um grupo de acionistas, o dinheiro é de todos. Então, quando a gente trabalha com recursos de todos, tem que ser muito mais cuidadoso, né? Tem que ter proteções não só pelo órgão regulador, mas internas também. Né? Então, todos os sistemas acabam se protegendo de alguma forma nesse sentido. Ou seja, há uma espécie de autorregulação natural, digamos assim. Com certeza. Né? A gente fala que a gente é muito auditado, não só pelo órgão regulador, pelas auditorias que nós somos obrigados a contratar, mas a Central também audita as suas cooperativas, a Central também é auditada pela sua confederação, tem auditoria interna. Né? Então, assim, ele tem várias amarras que protegem tudo isso. E sem contar... Do associado olhando... O associado que pode acompanhar tudo, balanço, enfim. Mas também nós temos o fundo, os bancos têm o Fundo Garantidor de Crédito, né, que garante até 250 mil lá por CPF, caso ocorra algum problema com um banco. E o sistema cooperativo tem o FGCOP, que é a mesma lógica, é um fundo que garante as cooperativas com o mesmo valor. Então, a segurança que um cliente do banco tem, quem é associado, o cooperado de uma instituição financeira cooperativa também tem. Essa é a segurança que é dada. Então, isso já ao mesmo tempo muda muito. E quando se fala em crise, às vezes diz, o sistema cooperativo cresce mais que as demais instituições em momentos de crise. A gente não tem um estudo científico para explicar isso, mas eu gosto de uma teoria minha, que é que quando as pessoas estão com recursos em abundância, elas não cuidam muito do recurso que tem. E aí eu não faço tantas comparações. Então tem água para todo mundo consome água, nunca teve racionamento, as pessoas não se preocupam, quem sabe consome mais do que precisaria. Quando o recurso fica escasso, e a gente tem que controlar, a gente começa a comparar. Aí quando eu comparo um sistema cooperativo, uma Unicred, com uma outra instituição bancária, eu percebo que a gente tem muitas vantagens em comparação. Aí diz que por isso que eu digo que no momento de crise as pessoas comparam. Quando comparam, a gente não tem comparação. Elas identificam ali um porto seguro. Exatamente. Então as pessoas estão ali para te ajudar, as pessoas estão ali para te apoiar, as taxas são muito mais atrativas, não existe letras miúdas. Às vezes diz, mas a taxa da instituição é maior. Compara a parcela. Pois é, a parcela ficou mais cara. Por quê? Não sei. Dá uma olhada lá o que tem nas linhas miúdas, tem uma tarifa que está cobrando que não estava antes aqui. Então, infelizmente, funciona assim, né? Então, a gente tem que... tem que ajudar as pessoas a entender o todo, a olhar o todo. Não só, às vezes, uma comparação, né? Como é que vocês estão vendo o cenário de negócios no país? Hoje a gente enxerga, a gente está crescendo na casa de 20%, né? Nesse ano. Com a Previdência, vamos dizer, oficialmente andando, a gente acredita que vai abrir outras portas de crescimento. E principalmente para encorajar, né? O mercado financeiro é medido por confiança. E hoje o gaúcho está desconfiado ainda de muita coisa. Mas quando a gente olha para fora... Ele é naturalmente desconfiado. Ele é naturalmente, né? Mas quando a gente olha para o resto do mundo, o Brasil ele virou, vamos dizer assim, um potencial monstruoso de investimento. Porque ele está barato, ele está precisando de investimento e as coisas vão começar a acontecer. Então, vai vir muito recurso, acredito eu, de fora, no decorrer dessas aprovações, não só dessa reforma, de outras, e isso vai acabar potencializando não só emprego... Depois vem a tributária, que é importante com também, certeza, né? E tudo vai acabar ajudando. Então, quando a gente faz essa linha de projeção, para nós a gente está em franca expansão, inclusive expandindo para outros estados. Nós estamos expandindo para Mato Grosso do Sul, uma cooperativa nossa tem está uma lá. base rural forte lá. Tem uma outra cooperativa também com tudo bem encaminhado para expandir para Pernambuco.
Pernambuco? Né? Pernambuco, é uma área de atuação que o sistema Unicred não atua e isso é discutido internamente, né, dentro do sistema, e uma cooperativa nossa se habilitou e está indo para lá. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Atitude. O Rio Grande do Sul é um país que sempre foi precursor em várias coisas, um estado onde a sua tradição diz muito e a gente tem a sensação que isso ficou um pouco de lado, né? E o gaúcho cada vez mais tem que ter atitude, tem que ter coragem e não depender muito dos outros. Às vezes a gente espera que os outros façam alguma coisa para a gente dar o primeiro passo e eu acho que isso a gente tem que superar, isso a gente tem que avançar, recuperar. Se espera demais do público. As pessoas têm que agir, as pessoas têm que ter atitude para fazer as coisas, né? Então a gente às vezes fica refém esperando, né? E é natural do ser humano, né? Mas de qualquer forma, os exemplos que a gente falou de startups, são pessoas que fizeram algo diferente, fizeram algo a mais, né? E a Unicred tenta buscar isso, fazer algo a mais, criar um conceito diferente de coworking, criar um instituto Unicred, que é exatamente olhando o lado social. A gente sempre está tentando se renovar, né? E 30 anos... parece pouco, mas não, para uma empresa é bastante tempo. São 3 décadas, né? Nossos fundadores, o idealizador, eles estão vivos, contribuindo conosco ainda, né? Então a gente tem muito para sugar dessas pessoas que ajudaram a criar isso tudo, para que a gente consiga transmitir e levar isso adiante. Então a gente precisa de muita atitude, muita perseverança para fazer isso dar certo. Rodrigo Borges, diretor-geral do Unicred, parabéns, obrigado pela presença conosco aqui. A Unicred é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, muita satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Borra. Eu que agradeço. Retorno outras vezes. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.